Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro do céu, da serva de Deus, Luísa Picarreta, seguindo o padrão que foi colocado na Escola da Divina Vontade. E o link para o vídeo da escola colocarei na transcrição do vídeo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa Mãe. Amém, fiat. Minha Mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Então, primeiro, volume 1, escola de número 6. Espírito de retidão. Quero que seja sempre reta no teu agir, diz Jesus. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Se você não olha, não que você não olhe para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada. Se podes ou não fazê-la, fechando os olhos a tudo isto, os abrirá para olhar só a mim. Me levarás junto a ti, pensando que te estou olhando fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais escrava das criaturas. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar. Seu único fim deve ser de agradar só a mim. Oh, quantos defeitos evitará se fizer assim? Outras vezes me dizia: também quero que se as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem, o olhar também fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou propriamente eu que quero que sofras isto, não as criaturas. Afasta o olhar delas, senão só eu e tu, sempre. Todas as demais destruas. Olha, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Você me fará um presente. Me agradecerá afetuosamente. Será agradecida com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim caminharás reta diante de mim. Nada te dará mais inquietude e gozarás sempre de paz. É só eu e Jesus no mundo. E por esse amor a Ele, por essa atenção a Ele, eu darei ao outro, ao próximo, aquilo que lhe é devido. Nem o estimarei em demasiado e nem o desprezarei. Entende? Volume 2, trecho 5, 18 de março de 1899. Continua a ver Jesus retirado no seu coração. Ele diz-lhe: como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração, e vendo um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus me disse: o que te move, ó minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? Eu imediatamente respondi: porque são tuas imagens e, devendo as criaturas sofrer, virias tu mesmo a sofrer.
Então Jesus, dando um suspiro, me disse: me é tão querida a caridade que você não pode compreendê-lo. A caridade é simples, como o meu ser, que, embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte, não tem deferência por nenhum, amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro, a todos ama, por ser criatura vossa, né? Porque são tuas imagens. Como diz São João, é aquele que diz amar a Deus, a quem não vê, e odeia o irmão a quem vê, é um mentiroso, né? Volume 3, trecho 6, 11 de novembro de 1899. A obediência impede de se ajustar à justiça. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, e me parecia que girava pela terra. Oh, como estava inundada por todo tipo de iniquidade! De horror, dá horror pensar. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa, e um outro ponto uma virgem de vida pura e santa. Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhes disse: e vós que fazeis? Acaso vos conformastes com a divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, e que o homem não se renderia nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse outro São Vicente Ferre, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão e mais, vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo. Então, obrigados por esta premente necessidade, pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória de nosso Deus tão ultrajado, conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam para a conversão dos povos. Os castigos precisam chegar para que não se percam. E os santos aqui se unem em oração para que esses castigos sirvam para a conversão dos povos. Porque se para isto não servir, Deus já não tem mais o que fazer. Tamanha a dureza dos corações, tamanha a obstinação na vida de pecado. E Luísa, e eles, e tu, que fazes? Não te conformastes conosco? E Luísa responde: não posso, porque a obediência não quer, embora Jesus queira que me uniforme, mas com a obediência não quer. Como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que me aflige muito. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Depois disso, encontrando-me em mim mesma, assim que vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte eram aquele sacerdote e aquela virgem, e ele me disse que eram do Peru. Então aqui o volume 1, volume 2, mais que isso, 3 já. Até o 10, vida, santidade das virtudes, e portanto aqui o seu estado de vítima.
a fim de Jesus imprimir nela aqui a fidelidade, a obediência, para depois poder viver a fidelidade, a lealdade, a união, né, a fusão com o próprio Cristo. Então, ou seja, para gozar ou para sofrer, o estado haverá de ser o mesmo, né, porque é a vontade de Deus a partir de então. Então, volume 4, trecho 6, 14 de 14 de setembro de 1900. Jesus derrama para aplacar sua justiça. O heroísmo da verdadeira virtude. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar, se fazia ver dentro de meu interior, que era o seu lugar de repouso, né? Que apoiando-se em meu coração, cingia seus braços ao seu redor e apoiava sua sacratíssima cabeça nele, todo frígido, sério, de modo que te impunha silêncio, e virado de costas para o mundo, depois de ter estado um pouco em silêncio, porque o aspecto com que se mostrava não permitia o atrever-se a dizer uma palavra, se tirou dessa posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que se eu não derramar, estouraria iminentemente tais alvoroços, de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. E eu, sim, Senhor, derrama. Este é o meu único desejo, que desabafe sobre mim tua ira e perdoe as criaturas. Assim derramou um pouco. Depois, como se tivesse se acalmado, acrescentou: minha filha, como cordeiro me fiz conduzir ao matadouro, e estive mudo ante quem me sacrificou. Assim será daqueles poucos bons destes tempos, porém isto é o heroísmo da verdadeira virtude. Acrescentou mais uma vez: derramai. Queres que eu derrame mais um pouco? Derramei. Queres que eu derrame mais um pouco, para que eu fique mais aliviado? E eu, meu Senhor, não me pergunte. Estou à sua disposição. Pode fazer de mim o que quiser. Assim derramou de novo e desapareceu, deixando-me sofredora e contente pelo pensamento de que tinha aliviado as penas do meu amado Jesus. Então aqui esta é a finalidade do Filho da Divina Vontade, né? É para aliviar Jesus, é para proporcionar a Ele um descanso, né? É para a satisfação dele. Então tudo é em direção a Ele, nada mais é para mim. Se eu busco essas verdades com o interesse de receber algo, de eu viver, né? Eu agora estou na Divina Vontade, né? Não esquece. Vamos trabalhar para Jesus descansar, ser esses reparadores, a promover a glória, a promover a satisfação de Deus, ser para Jesus o que Ele foi para o Pai. Então é trabalho e trabalho que não acaba mais. E isso de modo algum com peso, com entediante ou muito pelo contrário. É a realidade, a finalidade para o qual fomos criados. Essa é a finalidade desse escrito. Retornarmos à ordem, o retorno da criatura, o chamado de Deus à criação, ao propósito, a finalidade é que foi criado. Então, gozando Deus de sua satisfação, de suas alegrias,
ele se derrama em bens, em graça, em felicidade, em contentamento sobre toda a humanidade, sobre todos. Então não é o meu gozo, a minha satisfação, mas a satisfação de Deus, de modo que se derrame sobre as criaturas e estejam elas também, né, em caminho de retornar à ordem. Né, não para encontrar a paz em meio à vida que estão levando, mas que até aqui, ó, Fiat, seja feita, Senhor, a vossa vontade, a fim de que venha a nós o vosso reino. Usa, sirva-se de tudo aquilo que precisa para que esse reino se estabeleça em nós. Envia, Senhor, as cruzes de desapontamento, de modo que, né, tenhamos esse freio, a fim de ter esse outro direcionamento na nossa vida. Né? E assim o Senhor, que conhece a vida de cada um e sabe das necessidades de cada um, né? As correções precisam ser aplicadas a cada um. Né? E não que, né, como ele diz, a respeito de Lázaro, essa enfermidade, essa situação, não é para a morte, mas para a vida. É como ele dizia lá, aqui, ó, no volume 1. Né? Tende os olhos em mim, olhai para mim. Né? Sou eu e você na terra. Então desapeguemos das pessoas, da vontade humana, desapegamos como que disse, dos nossos caprichos, dos nossos apegos humanos, do respeito humano, mas que seja tudo para a maior glória de Deus, para a salvação, conversão e santificação das almas. Então, volume 5, 7 de abril de 1903, temores por seu estado. Depois de ter passado dias amargos pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, esta manhã me sentia ao cúmulo da aflição. Cansada e sem forças, estava pensando que verdadeiramente não me queira mais neste estado. E quase me decidi a sair dele. Enquanto fazia isso, meu amável Jesus se moveu em meu interior e se fazia ouvir que rezava por mim. E só compreendia que implorava a potência, a força, a providência do Pai para mim, acrescentando: não vê, ó Pai, como você tem maior necessidade de ajuda, porque depois de tantas graças você quer se tornar pecadora saindo de nossa vontade? Quem pode dizer como me sentia destroçar o coração ao ouvir estas palavras de Jesus? Depois saiu de dentro de mim, e eu, depois de me ter assegurado que fora bendito Jesus, disse: Senhor, é tua vontade que continue neste estado de vítima, porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessário a vinda do sacerdote, e pelo menos pouparia o sacrifício ao confessor, né? Porque Jesus não chamava ela ao estado de vítima, portanto, não entrava ela, né, naquele estado de petrificação. Que o padre vinha justamente para dar a bênção a ela e libertar ela desse estado. Como ele está vindo e ela não, e Jesus não está compartilhando com ela os sofrimentos, ele chega lá, ela está lá, né, sem fazer nada, deitada. É, de certo, algum comentário, algum olhar assim, assado, mas enfim. Ela quer dispensar, né, a necessidade do confessor vir. Mas aí o que Jesus diz, né? E ele: por agora não é minha vontade que tu saias. A respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei centuplicada a caridade que faz. Né? Que não é aos nossos olhos, mas a obediência, a observância daquilo que nos foi passado.
né? Não se achando com cara de idiota, né? De besta, mas abandonado em Deus. Como ele disse, quanto a respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei centuplicada a caridade que faz. Depois de todos os aflitos acrescentaram: minha filha, os socialistas planejaram entre eles golpear a igreja, e isto fizeram-no na França, publicamente, e na Itália mais oculto. E minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Que foi dito, né? Jesus se refugiava no coração de Luísa e eles entravam, né, no coração de Luísa e pisoteavam Jesus lá dentro. Então é a obstinação da vontade humana ao mais alto grau, né? Então o que fazer? É que venham os castigos, né? É que a minha justiça vai encontrando vazios, né? Onde não tem o amor de Deus, está vazio do amor de Deus. A justiça vem e faz, né, o seu trabalho, né, para lançar mãos dos castigos. Volume 6, trecho 6, 23 de novembro de 1903. Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. No meu íntimo, fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com sofrer? E ele: minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só por amor de Deus. De minha parte, continuamente, de mim partem continuamente duas flechas. Uma do meu coração, que é de amor, e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte de meu trono eu a confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e exercitando todas a conversão. E agora, enquanto isso dizia, me participou suas dores, dizendo-me: eis também em ti a continuação de minha redenção. Então, o sofrimento é uma dádiva, né? Como está dizendo, não há beleza igual a sofrer somente por Deus. Também esse sofrimento tem que estar aqui, ó, fundido a Ele. Do contrário, é como no trecho que partilhávamos no outro dia, né? Só palha. O trigo está aqui, ó, na fusão com Jesus, na vida, na divina vontade. E aí sim os nossos atos terão um verdadeiro, devido e querido valor, né? O valor querido por Deus. Que são os atos realizados na divina vontade. Volume 7, trecho 6, 4 de março de 1906. Uma brincadeira de Jesus. Continuando o meu habitual estado, estava dizendo interiormente: Senhor, me manifeste tua vontade, se devo ou não estar neste estado. O que você pede em me dizer sim ou não? Enquanto isso dizia, o bendito Jesus se fez ver. Ouvi em meu interior e me disse:
Minha filha, digo que quero que saias deste estado de vítima, mas se o fizeres, ai de ti. Ele quer que ela saia, mas se ela sair, ai de ti. E eu, se você mesmo me diz que quer que eu saia, não devo? E ele devo dizer-te, empurrar-te, agredir-te, e não deve sair. Devo dizer-te, empurrar-te, agredir-te, e ainda assim não deve sair. Porque uma filha que está sempre com seu pai deve conhecer o temperamento do pai. O tempo, a causa, deve ponderar bem tudo. E se for necessário, deve dissuadir o próprio pai de lhe dar aquela ordem. E eu não o fiz porque a obediência não quer. E ele sem me dar tempo. E se te permite, pobre daquele que o faça. Não fiz porque a obediência não quer. E sem me dar tempo. E se te permite, pobre daquele que o faça. Aí é esse que está, depois desobedecendo o que Jesus havia passado. Então aqui não é culpa dela, porque estaria ela correta, porque estava na obediência. Assim o que eu estava vendo no vídeo hoje. Não julgar, não criticar, sobretudo as autoridades da igreja. Porque aquele que está acima de nós é quem dará a cada um segundo as suas obras. É da Valtorta. A Valtorta promove virtudes. Aqui no primeiro volume também fala mais de virtudes. Mas para alcançarmos o divino, temos que conhecer e até exercitar, Que é viver uma ordem, que é viver uma obediência. Mas enfim, sigamos. E eu, se você mesmo me diz que quer que eu saia, não devo. E ele devo dizer-te, empurrar-te, agredir-te, e não deves fazê-lo, porque uma filha que está sempre com seu pai deve conhecer o temperamento do pai. O tempo, a causa, deve ponderar tudo, e se for necessário, deve dissuadir o próprio pai de lhe dar aquela ordem. E eu não fiz porque a obediência não quer, e ele sem me dar tempo. E se te permite, pobre daquele que eu faça. Ao ouvir isto, disse: Senhor, parece que desta vez queres tentar-me e causar-me tanta perturbação. Eu mesmo já não sei o que devo fazer. E ele quis brincar um pouco contigo. Os esposos nunca brincam uns com os outros? E eu não posso fazer o mesmo? Volume 8, trecho 7. 17 de julho de 1907. Verdadeiro sinal para saber se vive na divina vontade. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, o verdadeiro sinal para saber se a alma vive em minha vontade é que tudo o que lhe acontece, em qualquer coisa, se desenvolva a paz, porque minha vontade é tão perfeita e santa que não pode produzir nem sequer uma sombra de turbação. Assim,
Se nos conflitos, mortificações, amarguras se sente perturbada, não pode dizer que está dentro de minha vontade. Na melhor das hipóteses, se sente resignada e ao mesmo tempo perturbada. Pode dizer que está à sombra da minha vontade, porque estando fora é dona de sentir-se a si mesmo, mas dentro não. Um grande sinal. Estando fora sentimos o nosso eu, estamos dentro já não o sentimos, porque está, infundido, diluído no oceano da divina vontade. Então aqui, se lá no começo era para não olhar para as criaturas, era só ela e Deus no mundo, agora é para olhar somente para Ele, não é para olhar nem para si mesmo. É se colocar nesse nada, ficar nesse nada, e de dentro desse nada voar para Deus, ver só Deus, buscar só Ele, é só Ele. Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Volume 9, trecho 8. 25 de maio de 1909. Jesus confunde a alma de amor. Continuando meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha. Mas eu senti todo o dia como alguém que me apressava, que não me deixava perder nem um minuto de tempo, mas que me tinha sempre em contínua oração. Um pensamento queria distrair-me ao dizer-me: quando o Senhor não vem, tu rezas mais, estás mais atenta, e com isso dás ocasião para que não venha. Porque o Senhor dirá: já que se porta melhor quando não venho, é melhor que a prive de mim. Eu não posso perder tempo e escutar o que dizia o pensamento. Para fechar-lhe a porta na cara, disse: porque quanto mais ele não venha, eu mais o confundirei em amor. Eu não quero dar-lhe ocasião, isto posso e isto quero fazer. E ele é dono de fazer o que queira. E sem pensar no desatino que me havia dito, o pensamento continuei o que devia fazer. E na noite, quando já nem me lembrava disso, o bendito Jesus veio e sorrindo me disse: bravo, bravo. A minha amante que quer me confundir em amor, entretanto te digo, jamais me confundirá. E se alguma vez parecer que me confundem em amor, que me confunde em amor, sou eu quem te dá a liberdade de fazê-lo, porque o único alívio e a coisa que mais gozo por parte das criaturas é o amor. De fato, era eu quem te sugeria rezar, que rezava contigo, que não te dava descanso, assim que, em vez de me confundires tu, eu te confundia em amor, e como tu te sentias toda cheia de amor, e por isso ficavas confusa, vendo o quanto meu amor derramava em ti, pensavas que me confundias como o teu amor. Mas digo-te, contanto, desde que tu procures amar-me mais, gozo destes teus desatinos, e faço deles um entretenimento entre eu e ti, entre eu e tu, entre tu e eu. Volume 10, 22 de dezembro de 1910. Para poder realizar coisas grandes para Deus, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza. Continuando o meu habitual estado, via diante de minha mente vários sacerdotes, e o bendito Jesus dizia:
Para ser hábil em fazer coisas grandes para Deus, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza, para reviver da vida divina e procurar-se só com a estima de nosso Senhor e do que corresponde à sua honra e glória. É necessário triturar, pulverizar o que concerne ao humano para poder viver de Deus. E eis que não vós, mas Deus em vós falará, trabalhará. E as almas e as obras a vós confiadas terão esplêndidos efeitos e terão os frutos desejados por vós e por mim, como a obra das reuniões dos sacerdotes, que eu lhe disse antes, e um destes poderia ser hábil para promover e também realizar esta obra. Mas um pouco de estima própria, de temor vão, de respeito humano, torna-o inábil, torna-o disfuncional para o uso, o serviço da divina vontade. E a graça, quando encontra a alma circundada por estas baixezas, voa e não se detém. E o sacerdote fica homem e age como homem, e tem no seu agir os efeitos que podem ter um homem, não já os efeitos que podem ter um sacerdote animado pelo Espírito de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, a palavra criativa de Deus, ensinando e mostrando, apontando a verdade de Deus e não a verdade que se quer ouvir. Estes que assim agem são homens e permanecem homens, no humano. Não ascende ao céu, as tuas palavras não iluminam a mente, não chama a conversão, mas a se acomodar, a se conformar com a vida de miséria. Não converte as pessoas, não chama ninguém para Deus. Volume 11, trecho 6, 24 de fevereiro de 1912. A alma que faz a divina vontade perde seu temperamento e adquire o temperamento de Jesus. Sorriso de Jesus. Tendo visto várias almas ao redor de Jesus, especialmente uma muito sensível, Jesus me disse: minha filha, as almas de temperamento sensível se põem ao bem, fazem mais progresso, se põem ao bem, fazem mais progresso que as outras, porque sua sensibilidade as leva a empreendimentos grandes e árduos. Mas aqui se ela se põe ao bem. Eu lhe roguei que ele tirasse esse resto de sensibilidade humana que lhe restava, que a apertasse mais a mim, que lhe dissesse que a amava, pois ao ouvir-se dizer que a amava, a conquistaria de tudo. Verás que o alcançarás. Não me vencestes assim, dizendo-me que me amavas tanto, tanto? E Jesus, sim, falo-ei, mas preciso da sua cooperação. Preciso que fuja o mais possível das pessoas que lhe estimulam a sensibilidade. Que eles estimulam a sensibilidade. Porque não é essa sensibilidade aqui, de bem, de modo a fazer mais progresso, mas é em sentido oposto, Aquilo que não precisa ser tão assim, é muito radical, enfim. Então eu acrescentei: meu amor, me diga, e meu temperamento qual é? E Jesus, quem vive na minha vontade, perde o seu temperamento e adquire o meu. Assim que na alma que faz minha vontade,
se descobre um temperamento afável, atrativo, penetrante, digno e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade infantil. Em suma, me assemelha em tudo. Antes, mais ainda, tem em seu poder o temperamento com o quer e como se necessita. Né? Tem em seu poder o temperamento como quer e como se necessita, pois como vive em minha vontade, toma parte em minha potência. Portanto, tem as coisas e a si mesmo à sua disposição, assim que, segundo as circunstâncias e as pessoas com as que tratam, tomam meu temperamento e o desenvolvem. O que acontece? Jesus, ao ser traído por Judas, ele disse: amigo, com um beijo traístes o Filho do Homem. E lá atrás, Jesus anunciando, a sua morte, que será entregue nas mãos dos pecadores e será flagelado e morto. E Pedro disse, não, Senhor, Deus proverá que isso não te aconteça. E Jesus diz a ele: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Então é esse temperamento de Jesus, sereno quando preciso, mas também enérgico quando é de suma importância. Então, na santidade das virtudes se fixa, por exemplo, numa virtude de humildade, onde acaba num grau que nega até a própria verdade. Ou um outro, a virtude da cruz, a qual se submete a todo tipo de sofrimento. Ou a virtude do silêncio, onde não abre a boca para nada, nem quando lhe é de suma importância. Então é para perdermos tudo isso, toda a estima própria, e vivermos aqui de fato a personalidade, o temperamento de Jesus. Como é dito, tende em vós os mesmos pensamentos que Jesus o tinha, em Filipenses 2:5, ficou meio gravado esse versículo. E de fato é o que temos de viver, sermos animados pelos os mesmos sentimentos que animavam Jesus. A vida dele, a vontade dele, hoje descobrimos, hoje sabemos. E diz-me, dás-me em primeiro lugar o teu querer. Jesus sorrindo, sim, sim, prometo-te, da minha vontade, não te farei sair jamais. E tomarás e farás o que queiras. E eu, Jesus, quero ser pobre e pequena. Pequena de tuas mesmas coisas, não quero nada. Melhor que tenhas tu mesmo, e eu só te quero a ti. E conforme necessite as coisas, tu me as darás. Não é verdade, ó Jesus? E Jesus, bravo, minha filha, finalmente encontrei uma que não quer nada. Todos querem alguma coisa de mim, mas não o todo, isto é, a mim mesmo, em troca, tu, com não querer nada, quisestes tudo. E aqui está toda a fineza e a astúcia do verdadeiro amor. Não venho pelas curas, pelos milagres, pelo prazer sensitivo, pelo gozo, pela satisfação terrena, mas venho somente para ti, e como dizendo há pouco, a ser para ti, ou seja, não é o que eu quero, é o que eu posso lhe dar, o que eu preciso fazer.
né? E o que Jesus mais anseia, né? Em darmos a Ele a nossa vontade, a fim de que Ele venha viver, reinar em nós, a sua vontade divina. Né? E essa é a primeira parte do estudo 6, dos primeiros volumes do 1 ao 10. Voltemos logo mais com a segunda parte dos volumes do 12 ao 20. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.